Fui infiel ao meu marido só por causa de uma brincadeira que ele fez. Agora estou arrependida e quero recuperá-lo. Sou Helena, tenho 32 anos, e até pouco tempo, achava que minha vida era praticamente perfeita. Sou casada com Andrés, o homem que foi meu melhor amigo, meu confidente e meu verdadeiro amor por mais de uma década. Nos conhecemos na Universidade de Salamanca. Eu estudava filologia, fascinada por literatura e análise de linguagem, enquanto Andrés, com sua mente metódica, estava imerso em engenharia industrial. Éramos duas pessoas completamente diferentes, mas algo nele me cativou desde o início. Conheci Andrés em uma das cafeterias perto do campus. Eu estava lutando para terminar uma redação que parecia interminável, e Andrés, que se sentou na mesa ao lado, notou minha frustração. Você precisa de uma calculadora para resolver isso, brincou ele com um sorriso tímido. Embora seu comentário não tivesse nada a ver com meu problema, ele me fez rir. Essa foi nossa primeira interação. Pouco a pouco, começamos a conversar mais. Sempre nos encontrávamos na biblioteca e acabávamos conversando por horas. Andrés era reservado, mas tinha um senso de humor único, inteligente e sutil. Também era incrivelmente atencioso, algo que me fez sentir especial desde o começo. Nosso amor não foi um amor à primeira vista, mas algo que cresceu com o tempo. Quando começamos a namorar, percebemos como éramos compatíveis. Depois de nos formarmos, continuamos juntos enquanto construíamos nossas carreiras. Consegui um emprego como assistente editorial em uma pequena editora em Madrid, e Andrés começou a trabalhar como engenheiro em uma consultoria. Vivíamos modestamente, mas éramos felizes. 5 anos depois da graduação, Andrés me pediu em casamento de uma maneira simples, mas significativa. Fomos jantar no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, e no final da refeição, ele tirou um pequeno anel do bolso. Não houve discursos grandiosos nem surpresas elaboradas, apenas um sincero "quer casar comigo?". Nos casamos em uma cerimônia íntima, rodeados por nossos familiares e amigos mais próximos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Prometemos construir um futuro juntos, e, embora não fossemos ricos, sentíamos que tínhamos tudo o que precisávamos. Após o casamento, nos mudamos para um pequeno apartamento em Madrid. Tinha suas imperfeições. A cozinha era minúscula, o banheiro precisava de reformas, e os vizinhos às vezes eram barulhentos. Mas, para nós, era perfeito. Enchemos o apartamento de livros, plantas e memórias de nossas viagens. Não tínhamos planos imediatos de ter filhos. Ambos estávamos focados em nossas carreiras e gostávamos de nossa liberdade. Passávamos as noites cozinhando juntos, assistindo séries ou simplesmente conversando sobre como havia sido o dia. Andrés sempre encontrava maneiras de me surpreender, fosse com um buquê de flores em um dia comum ou preparando meu prato favorito depois de uma semana estressante. Por minha parte, tentava ser igualmente atenciosa, embora soubesse que nunca poderia igualar seu nível de dedicação. Embora nosso relacionamento fosse sólido, com o tempo, começaram a aparecer pequenas rachaduras. Andrés tinha um senso de humor que, às vezes, podia ser inconveniente ou inoportuno. Ele fazia comentários que me faziam sentir como se não levasse a sério minhas preocupações ou sentimentos. Por exemplo, se eu reclamasse de algo no trabalho, ele respondia com uma piada como: "O que você esperava de um trabalho de escritório, um desfile com balões?". Embora ele dissesse isso sem maldade, às vezes, isso me incomodava. No entanto, nunca disse a ele o quanto essas brincadeiras me afetavam. Por outro lado, eu também tinha meus defeitos. Tinha a tendência de guardar meus sentimentos e acumular ressentimentos, em vez de falar sobre o que me incomodava. Andrés sempre tentava resolver os problemas imediatamente, mas eu preferia evitá-los até que não pudesse mais. Depois de quase 10 anos de casamento, a rotina começou a se instalar. Andrés continuava sendo carinhoso e atencioso, mas nossas conversas já não eram tão profundas como antes. Muitas vezes, me pegava sentindo falta dos dias em que tudo era novo e emocionante. Comecei a passar mais tempo no trabalho, onde conheci novas pessoas que trouxeram um pouco de frescor à minha vida. Entre elas estava Hugo, um designer gráfico que havia ingressado recentemente na empresa. Hugo era extrovertido, carismático e tinha uma energia contagiante.
Embora, a princípio, eu não prestasse muita atenção nele, com o tempo, comecei a perceber o quanto gostava de sua companhia. Ele sempre encontrava maneiras de me fazer rir, e sua atitude despreocupada era um contraste refrescante com minha vida ordenada e metódica. Uma noite, após um dia particularmente estressante no trabalho, Andrés fez uma brincadeira que não me caiu nada bem. Estávamos jantando, e eu contei que tinha esquecido de enviar um e-mail importante e que minha chefe tinha me chamado a atenção. O que aconteceu? Você esqueceu porque estava sonhando acordada, como sempre, disse ele com um sorriso. Era um comentário inocente, mas, naquele momento, pareceu uma afronta ao meu profissionalismo e à minha capacidade. Fiquei mais irritada do que deveria e respondi friamente. Terminamos de jantar em silêncio. Andrés tentou se desculpar mais tarde, mas eu ainda estava chateada. Aquela noite, fui dormir sentindo que ele não me entendia, que não valorizava o que eu fazia. No dia seguinte, fui para o trabalho com o coração cheio de ressentimento. Andrés e eu mal havíamos conversado. Naquela manhã, me despedi dele com um frio tchau antes de sair de casa, enquanto ele me olhava com um gesto de preocupação. Eu sabia que ele não tinha más intenções com seus comentários, mas, naquele momento, sentia que minha raiva era justificada. No escritório, Hugo percebeu imediatamente que algo estava errado. Hugo era um cara extrovertido, cheio de energia, e sempre conseguia fazer com que toda a equipe se sentisse confortável. Ele tinha essa habilidade de ler as emoções das pessoas, e, naquele dia, não foi diferente. Você está bem, Helena? Parece diferente hoje, disse ele enquanto estávamos na sala de descanso. Tentei minimizar, mas algo no tom dele me fez baixar a guarda. É só que tive alguns dias difíceis em casa, respondi, tentando não entrar em detalhes. Bem, se precisar desabafar, estou aqui, disse ele com um sorriso caloroso. Não sei porquê, mas, naquele momento, senti que precisava falar com alguém, e Hugo parecia disposto a ouvir sem me julgar. Acabei contando sobre a discussão com Andrés, sobre como, às vezes, sentia que ele não entendia minhas lutas ou meus sentimentos. Hugo foi muito compreensivo. Ele me disse coisas como: você não merece se sentir assim e você é incrível, Helena. Com certeza ele não sabe a sorte que tem de ter você. Essas palavras, embora provavelmente fossem apenas frases simples para ele, caíram no meu coração como um bálsamo. Eu me senti validada, algo que fazia tempo que não experimentava. Naquela noite, alguns colegas de trabalho sugeriram sair para beber algo depois do expediente. No início, hesitei, mas Hugo insistiu. Vai te fazer bem se desconectar um pouco. Concordei, pensando que algumas horas de distração não fariam mal. No bar, as conversas fluíram, as risadas encheram o ambiente, e Hugo estava mais atento a mim do que nunca. Ele me fazia rir, ouvia meus comentários com genuíno interesse e me olhava de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Embora soubesse que era inadequado, essa atenção me fazia sentir especial. No final da noite, Hugo se ofereceu para me levar para casa. Meu instinto dizia que eu deveria recusar, mas minha cabeça estava nublada pelas bebidas e por esse estranho vazio emocional que eu vinha sentindo ultimamente. Subi no carro dele sem pensar muito. No entanto, em vez de me levar diretamente para casa, Hugo sugeriu passar no apartamento dele para eu descansar um pouco antes de voltar. No fundo, sabia que isso não estava certo, mas minhas emoções estavam confusas. Concordei. No apartamento dele, o ambiente era íntimo demais. Sentamos no sofá, e ele começou a falar sobre o quanto admirava minha força, sobre como eu era incrível como mulher. Palavras que, em outro contexto, teriam me feito sorrir, mas, naquele momento, me fizeram baixar a guarda. Antes que eu percebesse, Hugo estava mais perto do que deveria. E, embora no início eu quisesse impedi-lo, algo em mim cedeu. Foi um erro, um impulso egoísta que, no momento, parecia justificar minha necessidade de me sentir apreciada. Aquela noite foi o ponto de não retorno. Enquanto voltava para casa, sentia uma mistura de culpa, medo e nojo de mim mesma. Quando cheguei, olhei para Andrés. Ele estava dormindo, com a tranquilidade que sempre o caracterizava, alheio à tempestade que eu havia trazido para nossas vidas. Nos dias seguintes, a culpa se transformou em um monstro que eu não podia ignorar. Toda vez que Andrés sorria para mim ou tentava se aproximar,
sentia que meu coração se partia um pouco mais. O pior era que ele não suspeitava de nada. Continuava sendo o homem gentil e compreensivo que sempre foi, enquanto eu me afogava nos meus próprios erros. Tentei seguir com minha vida como se nada tivesse acontecido, mas não era tão fácil. Eu evitava Hugo no trabalho tanto quanto podia, mas, cada vez que nos cruzávamos, sentia que o peso da minha traição ficava ainda maior. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar as consequências. Mas não sabia como fazer isso sem destruir completamente tudo que Andrés e eu havíamos construído. Nos dias que se seguiram ao meu erro, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Me apeguei às rotinas com Andrés, tentando fazer as coisas que sempre fazíamos juntos. Cozinhar, assistir a filmes, conversar antes de dormir. Mas algo dentro de mim havia mudado. E, embora Andrés não soubesse o motivo, ele percebia que algo estava errado. Está tudo bem, Helena? Ultimamente, você parece distante. Ele me perguntou uma noite, enquanto jantávamos. Seu olhar era caloroso, cheio de preocupação, e isso só aumentou minha culpa. Sim, está tudo bem. Só estou um pouco cansada do trabalho, menti, sem coragem de olhar em seus olhos. Andrés assentiu, mas parecia desconfiado. As noites eram as piores. Eu ficava acordada olhando para o teto enquanto Andrés dormia ao meu lado. Minha mente não parava de repassar o que havia feito, me perguntando como cheguei a esse ponto. Como pude trair alguém que sempre me deu o melhor de si? Tentei compensar sendo mais carinhosa, mais atenciosa, mas era como se tudo o que eu fizesse estivesse impregnado de falsidade. Andrés, com sua característica nobreza, não questionava meu comportamento, mas suas tentativas de se aproximar só faziam com que eu me sentisse ainda mais indigna de seu amor. No trabalho, evitava Hugo sempre que podia. Sabia que qualquer interação com ele apenas me lembraria do que havia feito e me arrastaria ainda mais para um abismo do qual eu não sabia como sair. Hugo, por sua vez, parecia entender que as coisas não poderiam voltar a ser como antes. Mal falava comigo e, quando fazia, seu tom era frio e distante. Um dia, enquanto eu saía de uma reunião, o encontrei me esperando no corredor. Precisamos conversar, disse ele, sem rodeios. Não temos nada para conversar, Hugo, respondi, tentando manter a compostura. Você vai mesmo fingir que nada aconteceu? Porque, para mim, isso não foi apenas um erro, Helena, disse ele, me olhando com uma intensidade que me fez sentir ainda mais culpada. Eu não posso fazer isso. Foi um erro e não vai acontecer de novo, respondi antes de sair apressada dali. Esse encontro me deixou ainda mais perturbada. Não estava apenas lidando com minha própria culpa, mas agora também tinha que enfrentar as emoções de Hugo, que claramente esperava algo mais de mim. Com o passar dos dias, as coisas em casa começaram a piorar ainda mais. Andrés tentava se aproximar, mas eu continuava colocando barreiras. Não conseguia olhar em seus olhos sem sentir que ele merecia algo melhor, alguém melhor. Você tem certeza de que está tudo bem? Ele me perguntou uma noite, enquanto lavava a louça. Havia uma nota de tristeza em sua voz que partiu meu coração. Sim, está tudo bem, menti novamente, sentindo que cada mentira era mais uma punhalada na nossa relação. Andrés me olhou por um momento antes de assentir e continuar com o que estava fazendo. Era como se ele soubesse que algo estava errado, mas não quisesse me pressionar. Essa paciência, essa bondade, só aumentavam minha culpa. Uma noite, depois de semanas carregando o peso do meu erro, soube que não podia continuar assim. Andrés merecia a verdade, mesmo que essa verdade pudesse destruí-lo. Sentei no sofá, esperando que ele chegasse do trabalho, e, quando finalmente entrou pela porta, meu coração estava acelerado. Está tudo bem? Ele perguntou ao me ver sentada ali, com as mãos trêmulas. Andrés, precisamos conversar, disse eu, com a voz quase um sussurro. Ele se sentou ao meu lado, com o rosto cheio de preocupação. Durante os minutos seguintes, contei tudo. A discussão, minha raiva, o que aconteceu com Hugo. Tentei explicar minhas emoções, mas nada podia justificar o que eu tinha feito. Andrés não disse nada no início. Seu rosto passou da surpresa à dor e, finalmente, a uma tristeza profunda. Por quê, Helena? Por que você fez isso? Perguntou ele, com a voz trêmula. Eu não sei. Estava com raiva, confusa, mas isso não é desculpa.
E eu sinto muito, Andrés. Você não sabe o quanto me arrependo, respondi, chorando. Você acha que dizer que sente muito muda alguma coisa? Isso muda nós dois, disse ele, levantando-se. Essa noite, Andrés dormiu no sofá. Eu não consegui dormir, sabendo que provavelmente havia destruído nosso relacionamento para sempre. No dia seguinte, Andrés me disse que precisava de tempo para pensar. Aceitei sua decisão, mas não conseguia parar de implorar para que me desse uma chance de provar que poderia mudar. Passaram-se dias em que mal nos falávamos, e, embora continuássemos vivendo sob o mesmo teto, a distância entre nós era palpável. Tentei de tudo para reconquistar sua confiança. Larguei meu emprego, sabendo que ficar longe de Hugo era o melhor para tentar salvar nosso casamento. Andrés parecia valorizar meus esforços, mas a dor ainda estava lá, como uma sombra que não podíamos ignorar. Apesar de minhas tentativas, Andrés permanecia distante. Embora dividíssemos o mesmo espaço, nosso relacionamento se tornou um casulo vazio. Busquei maneiras de me reaproximar. Preparava suas comidas favoritas, deixava bilhetes de amor como fazia antes e até planejei um encontro surpresa no local onde tivemos nosso primeiro jantar juntos. Mas Andrés quase não reagia. Respondia com monossílabos ou um leve aceno de cabeça, mas seus olhos já não tinham o brilho de antes. Sua dor era evidente, e por mais que eu tentasse consolá-lo, cada interação parecia trazer à tona o que havia acontecido. Uma noite, criei coragem para perguntar diretamente: Você acha que algum dia poderá me perdoar? Andrés me olhou, e em seus olhos havia uma mistura de tristeza e determinação. Helena, não sei se posso. Isso me destruiu. Eu te amei mais do que qualquer coisa neste mundo, e você sabia disso. Não entendo como pôde fazer isso comigo. Alguns dias depois, Andrés chegou em casa com uma expressão sombria. Ele me chamou para a sala e, quando me sentei em frente a ele, tirou um envelope de sua pasta. Isso não está funcionando, disse, enquanto me entregava os papéis do divórcio. Meu coração parou. Olhei para o envelope, depois para ele, buscando desesperadamente algum sinal de que aquilo era uma brincadeira cruel, mas sua expressão era séria, definitiva. Andrés, por favor, não podemos desistir agora. Sei que errei, mas eu te amo e estou disposta a fazer qualquer coisa para provar isso. Me dá mais uma chance, por favor. Supliquei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele balançou a cabeça. Eu já te dei chances, Helena. Tentei te perdoar, tentei seguir em frente, mas toda vez que olho para você, lembro do que aconteceu. Isso não é vida, nem para mim, nem para você. Não podemos continuar assim. Nos dias que se seguiram, fiz de tudo para que ele reconsiderasse. Escrevi cartas, mandei mensagens, até pedi a amigos em comum que intercedessem por mim. Mas Andrés permaneceu firme. Um dia, fui até o trabalho dele. Esperei do lado de fora de seu escritório e, quando ele saiu, me aproximei. Andrés, por favor, podemos tentar mais uma vez? Não me deixe. Prometo que vou mudar, que nunca mais vou te decepcionar. Ele suspirou, e por um momento pensei que fosse me abraçar. Mas, em vez disso, disse: Helena, já é tarde. Sinto muito, mas não posso continuar fazendo isso com a gente. Precisamos deixar isso para trás. Depois que assinamos o divórcio, Andrés deixou o apartamento. Vê-lo empacotar suas coisas foi como sentir que arrancavam minha alma. Quis impedi-lo, mas sabia que já não havia mais volta. Fiquei sozinha, em um lugar cheio de memórias, enfrentando a realidade dos meus erros. Tentei reconstruir minha vida, mas era impossível escapar das consequências dos meus atos. Quando meus pais souberam do que aconteceu, a decepção em seus rostos foi como uma punhalada no coração. Minha mãe, que sempre se orgulhou do meu casamento, mal conseguia olhar para mim. Percebi que não havia perdido apenas meu marido, mas também meu melhor amigo, meu confidente, meu companheiro de vida. Hoje, quando olho para trás, me pergunto como pude arruinar algo tão bonito por um impulso egoísta. Andrés me amou de todo o coração, e eu o traí. Perdi alguém que sempre esteve ao meu lado, que me deu seu amor incondicionalmente, e tudo por uma escolha que não soube controlar. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Cada vez que vejo um casal caminhando junto, lembro do que tive e do que perdi. Andrés merece ser feliz,
E, embora eu não faça mais parte de sua vida, espero que um dia ele encontre alguém que o valorize como eu não soube fazer. Agora só me resta viver com o peso das minhas decisões, esperando que, algum dia, eu possa perdoar a mim mesma, embora saiba que o perdão de Andrés nunca virá.